Agora a nossa segunda conversa, nossa segunda matéria com a consultora do Sebrae, sobre aquela pesquisa nacional, tendências e a questão das gerações. Bem, gente, nós conversamos agora, voltamos à nossa conversa com a Carla. Nós falamos sobre gerações, geração Y, X. O que é isso, cara? Só para quem está nos escutando, às vezes, né, a gente falou, porque o Y, porque o X. A qual pertence, né? Quem que eu sou nessa história, né? Como é que é essa construção da questão das gerações? Então, isso foi uma coisa que a gente mapeou justamente para entender os perfis conforme as faixas etárias. Então, nós temos aí a geração X, que é a nossa. Na nossa. Pessoal de anos 70, 80, isso, né? Entre 30 e 45 anos, então é a geração X, que tem uma determinadas características de consumo. São pessoas que querem qualidade, que são fiéis às marcas que representam essa qualidade e durabilidade, têm uma relação com o orçamento um pouco mais forte, são mais preciosistas na hora de de adquirir um bem, enfim, ou mesmo alguma roupa do vestuário. Quando você fala na geração Y, que hoje a gente visualiza o quanto eles são importantes nessa questão do consumo, eles são uma geração que tem entre 16 e 30 anos, nasceram já no advento da internet, tem muita informação e até por terem muita informação são muito volúveis em relação à questão da compra, não são muito fiéis às aquele personagem marcas. que está mandando mensagem o tempo inteiro, né? Exatamente, Não para a gente fala que é aquele que prefere se comunicar via MSN, via torpedo, via, enfim. Eu tenho um filho de 16, né? Um de 14 e um de 12, esses dias o de 16 me perguntou como é que eu fazia na minha época para sair com os amigos se não tinha celular. Eu falei, olha, a gente saía igual, né? E aí aquela coisa da mensagem constante, né? Esse é a geração Y. Esse é a geração Y. Eles já nasceram nesse advento da internet, eles são muito rápidos, têm muito acesso à informação. Hoje eles são influenciadores, inclusive, do consumo da casa em relação a vestuário, a aparência, a cinema, a alimentação. Eu vi num estudo, cara, assim, a gente, só para até pro pessoal, a gente na verdade tem hoje, né, acho que 3 grandes divisões de gerações hoje presentes, né, no mercado. O Baby Boomer, o X e o Y, né? Porque assim, em algum momento eles tentam dividir, mas três grandes grupos são esses. Isso. A gente falou do X um pouco. Quem que é o Baby Boomer? Os antigos avós, por exemplo. Quem que é esses caras? Então, esses caras... Quem são esses caras? Isso, a gente já estão numa faixa aí que estão já se aposentando, estão caminhando para uma aposentadoria, se bem que isso hoje muda muito, a gente tem muito pessoal acima de 45, 50 voltando para o mercado de trabalho, voltando com posições, isso é uma coisa muito bacana. É o pessoal que nasceu no pós-guerra, está nos seus 50, 60, 60 e poucos. E eles têm um perfil muito interessante, porque hoje eles têm uma outra visão, estão tendo que se adaptar a esse movimento da web. Mas eu acho que eles têm uma relação interessante, porque a geração Y tem muito para aprender com eles também. Mas eles querem também roupas com muita qualidade, roupas que deixem uma boa aparência, que isso é uma característica. Eles hoje querem roupas que deixem os mais jovens. Você falou uma coisa interessante. Hoje acho que a gente vê esses estudos, né? Hoje tem muito essa coisa uma geração influenciando a outra, não é aquela coisa estanque, né? Não é assim, eu sou Baby Boomer, não mudo mais nada. Eu vejo assim, muito esse pessoal mais novo sendo influenciando todas as outras, né? Isso está mudando, por exemplo, o avô de hoje não é o avô que era 20 anos atrás. Eu te pergunto o seguinte, quanto que o teu filho influencia o teu pai? Ele traz informações e hoje essa geração Y, eles acabam sendo os influenciadores do Baby Boomers. Ou seja, senta aqui, vamos aprender a mexer nisso. Eu tenho a minha filha falando com a minha mãe, a avó, pelo MSN, por exemplo. Para mim, o mais emblemático de tudo foi o meu pai que mandou um convite por Facebook para mim. Eu falei, meu pai tem 69 anos, ele acabou de fazer um Facebook. Então, essa questão é muito bacana. Porque isso não tem mais idade. E essa geração Y, as gerações anteriores, estão influenciando o Baby Boomers a dar uma reviravolta até nos seus próprios conceitos. Hoje a gente vive na sociedade essa mudança de conceitos. Cara, dessas 3 gerações, né, imaginando assim, às vezes, para quem está nos escutando agora, que está na sua pequena empresa, em que isso influencia, por exemplo, no dia a dia de lidar com os clientes? Saber que tem gerações. Isso é importante nessa hora de lidar com o cliente ali na ponta? Por exemplo, do pessoal do vestuário ou do qualquer setor? Eu acho que principalmente para o setor do vestuário é muito importante na questão de você escolher qual canal de venda você vai atingir esse determinado público. Para quem está empreendendo, né? Como é que eu vou... Exatamente. Se eu vou fazer um tipo de produto que é voltado a uma geração X, ou seja, uma determinada faixa etária, o tipo de abordagem deve ser um pouco diferenciado. Eu não vou usar só
a internet, eu não vou só usar o Facebook, eu não vou só usar esses meios, né? Vou usar um outro canal que é um pouco mais tradicional e com uma forma de atendimento que ele espera, que é uma forma mais personalizada, uma forma mais diretiva, enfim, uma forma mais tradicional. Certo. Se você for pegar uma geração Y, você necessariamente tem que estar incluído nas redes sociais, você tem que estar incluído na web, você tem que estar onde eles estão, na verdade. Agora, o mais bacana disso é você poder entender esse diferente público através das mídias sociais. O que eu sempre digo, se você vai desenvolver um determinado tipo de linha, uma determinada coleção para a geração Y, entenda como eles se comportam, entenda o que eles querem como consumidores, eles têm muito acesso à informação, então você tem muito insumo para trabalhar, inclusive, com a geração Y. Apesar de eles serem extremamente exigentes, você tem muito insumo porque eles colocam na web o que eles querem vestir, o que eles acham que é importante. E eles acabam também se referenciando em outras gerações. Ele começa a ver o que o pai escutava, o que o avô escutava, o que o avô vestia, o que... Isso acaba misturando tudo, isso aí? Acaba misturando tudo e por isso que eles são os grandes influenciadores da família. Então a gente fala assim que eles são hoje uma geração que influencia na hora da compra. Conquistar o mais jovem dentro da família é importante até para ter o consumo da família. Exatamente. Do carro, da casa. Eles não influenciam muito no carro, eles influenciam muito na questão do vestuário, na questão da aparência. Alimentação e cinema são os principais... Alimentação, cinema e vestuário. Principalmente aparência e vestuário. Aparência e vestuário. Esses 4 pontos é onde eles mais influenciam. É onde eles mais influenciam o consumo da família. Que é o pai que a filha que chega, mãe, você não está bem. Exatamente. Mãe, essa maquiagem, essa roupa Exatamente. não tá... Vou te mostrar aqui o que cabe bem para você. No passado a mãe fala, minha filha, você não sabe nada. Hoje é assim, não, minha filha, o que você tem a me dizer? Minha filha, o que você acha? Isso aqui, essa roupa está na moda? Então essa questão de informação, eles são uma geração muito bem informada, eles estão conectados praticamente 24 horas. Então é importante que eles tenham acesso e eles são influenciadores. Mas da mesma forma que eles são influenciadores do que é bom, do que eles gostam, eles também têm uma opinião muito crítica sobre o que eles não gostam. Então isso as micro e pequenas empresas também têm que tomar cuidado. Certo. Eles são formadores de opinião, sim. Hoje grandes empresas já fazem um monitoramento sobre essas opiniões para desenvolver os seus produtos. Um exemplo é a Tecnisa, ela faz isso muito bem através das redes sociais. Hoje carros também já fazem isso, montadoras já fazem essa questão. O que você gostaria que eu colocasse no seu carro? Você usa a rede para customizar, para tornar o produto assim, a carinha cada vez mais individualizada. Exatamente, que acaba não sendo, porque você tem uma gama de consumidores grande, mas você já tem. Esse carro foi feito para esse público que me ajudou a construí-lo. Então eu acho que isso é uma sacada muito inteligente, porque você vai construindo com o coletivo e você acaba já tendo um público mais ou menos fiel a esse teu produto. Você já faz um produto para esse público, através das redes sociais. Mas como eu falei, tem que tomar um cuidado, porque eles também são críticos, têm muito acesso à informação, são muito críticos como consumidores e eles também vão colocar, se eles não gostaram do seu produto, eles também vão colocar nas redes sociais. E não vão esperar muito tempo, já vão jogar na rede e querem respostas rápidas. Exatamente, vão jogar. Só cuidado que é importante ter, Exato, vão colocar que não gostaram de um determinado prato, que não gostaram de um determinado atendimento ou que não foram bem atendidos em algum lugar. E não adianta só deletar o comentário negativo, né? Não, isso não vai adiantar. Isso não vai, porque aí é a hora que você quebra esse link de confiança. Exatamente, é isso mesmo. Carla, obrigado pela nossa conversa sobre as gerações. Nós vamos ainda continuar falando sobre as tendências, né, na sequência do nosso Aprendendo a Empreender.